prisão de Ítalo Santos, um influencer, acusado de adultização e outros termos que eu prefiro não utilizar aqui. Por que ele só queria escolher criança de família pobre para gravar com ele? Porque pode, de alguma forma, afetar o meu canal. Ítalo Santos se pronuncia pela primeira vez após virem à tona suspeitas de envolvimento dele em crimes envolvendo menores de idade. Eu quero falar da adultização como abuso na exploração da imagem do menor sexualmente. Sobretudo, quero fazer também uma análise da prisão do Ítalo Santos à luz do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é claro que os meus conhecimentos são evidentes, não tão profundos, mas de alguma forma eu posso falar com muita segurança por dominar o assunto relacionado ao direito da criança e do adolescente. Primeiro eu quero falar aqui sobre o fenômeno da adultização de crianças e adolescentes. Eu me lembro que há aproximadamente 3 anos eu recebi um vídeo de uma mãe que estava numa festa, talvez vocês devam ter assistido este mesmo vídeo, vestindo um traje um tanto sensual, e ela rebolava e dançava e ensinava a filha a fazer isso. E isso gerou uma repercussão muito grande. Quem lembra disso? E houve um escândalo que tomou uma repercussão nacional e ela, inclusive, naquela ocasião, chegou a ser até notificada pelo Conselho Tutelar e até pelo Ministério Público, pois se caracterizou uma adultização, que é um fenômeno que muitas vezes pode não ser intencional do ponto de vista do pai, do tutor, né, do responsável pelo menor, até às vezes em um ambiente de descontração, que não é o caso do Ítalo Santos, ser muitas vezes caracterizado até a violação da imagem e da dignidade desta criança. O que eu quero dizer é que quando a sociedade ou determinados indivíduos atribuem a menores comportamentos, motivam, ensinam, provocam, tanto comportamento de responsabilidade quanto de ampliação, amplificação dos desejos para uma adultização, isto se constitui, antes mesmo de ser crime, uma distorção social que vai, na verdade, culminar numa normalização da exploração sexual infanto-juvenil, ou seja, da própria imagem daquela criança que ainda não possui um desenvolvimento pleno, moral e até de consciência sobre o certo e o errado e da dimensão daquela, vamos dizer, exploração que está sendo ali cometida por quem tem a consciência, no caso do Ítalo Santos, de que está de fato cometendo um crime. No direito brasileiro, essa prática jamais pode servir de justificativa ou excludente de responsabilidade penal. Portanto, quando um pai, uma mãe, um avô, um tio, um primo, seja lá quem for, de forma irresponsável, inconsciente, seja lá como estiver o seu estado naquele momento de sobriedade ou não, se aproxima de uma criança, induz uma criança, ou, de alguma forma, um pouco mais, eu não posso dizer aqui o que é, nem que seja um toque, uma bitoquinha, alguma coisa, como é o caso do Ítalo Santos, isto, querendo ou não, de acordo com o ECAD ou o antigo chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, traz a culminância de uma ação delitiva, ou seja, de um crime. Então não há justificativa. Quando um pai submete uma criança a um contexto de hostilidade, de violência psicológica, emocional, o faz principalmente pelas redes sociais, em um ambiente em que há a reverberação e a coisificação desse comportamento, levando uma criança de alguma forma, ainda que não de forma direta, a absorver tudo isso e, em alguma forma, poderá inconscientemente transmitir isso, isto é crime, porque o interesse é sempre da criança, é do adolescente.
No caso em tela, já que não há uma regulação justamente do meio de comunicação e, sobretudo, a questão do marco de regulação da internet, muitas empresas elas acabam não sendo passivas de responderem por conteúdos publicados, ok? De cunho, neste caso, criminoso, vamos dizer assim. A gente precisa entender que esse influenciador digital Ítalo Santos, que está sendo acusado de manter relações sexuais com menores, ok? Isso, e aí, por relações sexuais, eu quero até abrir um parênteses aqui. Não precisa ter, ok? A culminância do ato libidinoso. Para o direito brasileiro, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECAD, qualquer tipo de contato não precisa efetivamente ter o ato libidinoso, sexual, penetrativo ou qualquer coisa. Hoje você não tem noção do que representa a integridade física, emocional e psicológica de uma criança. Ou seja, cuidado você, tutor, pai, mãe, seja lá quem for. Um toque, ainda que não desrespeitoso, ainda que seja carinhoso, pode de alguma forma ser interpretado. Eu quero deixar isso claro. Eu não sou advogado, inclusive estou até com o meu curso trancado de direito, mas em respeito e até em reconhecimento aos brilhantíssimos profissionais do direito da minha cidade de Itaocara, com quem compartilho um pouquinho do meu amor e da minha paixão pelo direito, e eu tenho aprendido muito com cada um deles, que eu tenho uma oportunidade de sentar para conversar. E abro aqui o parênteses para agradecer o imenso carinho do doutor Alisson Carvalho, doutor Rodrigo Gentil, também doutor Breno, doutor Leonardo Buch, tantos outros, Michel Abud, doutor Gleison, pois são pessoas que, quando posso, estou ali conversando algumas coisas dos nossos dilemas. Então eu posso até estar equivocado, mas quero aqui deixar isso claro. O que nós podemos afirmar é, de fato, há uma evidência de tensão entre a própria cultura de adultização e o próprio ordenamento jurídico constitucional. Porque, seja pensando no aspecto cultural, social ou constitucional, há o estabelecimento, a proteção integral e a prioridade absoluta à criança e ao adolescente. O artigo 227 da Constituição da República positiva isso. E, portanto, é mais do que um referenciamento teórico, é algo concreto, factual, pois a criança tem a total proteção. O marco constitucional e até internacional deixa claro. A Constituição da República de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana no seu artigo 1º, inciso 3º. E pessoa humana, logo estamos falando do ser humano. Imagine uma criança. Então nós temos um fundamento da própria República que vai impor à família, à sociedade e ao próprio Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente direitos fundamentais, colocando-os salvo de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão, ainda que de forma inconsciente. Imagine intencionalmente. Imagine tendo a consciência ampla do fato delitivo. Portanto, senhores e senhoras, o que eu estou falando aqui é que temos que tomar cuidado com a normalização e normatização sociocultural de condutas que ainda talvez não intencionadas de alguns, tá? De colocarem uma musiquinha, balança até o chão, coloque uma sainha curtinha. Isso, veja, é hoje considerado, de alguma forma, crime. E temos um problema. Como a própria criança não responde pelo crime, pois ela é inimputável, evidentemente, o máximo que pode acontecer de adolescentes envolvidos nesse esquema, numa quadrilha de exploração sexual de menor, pois é fato que temos, ela responderá de forma infracional. Vai, no máximo, ser disciplinada, vai passar aí por uma socialização, uma educação, coisa do tipo. No plano internacional, o Brasil é signatário da própria Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.
onde temos o protocolo facultativo relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, que foi consagrado no ano 2000. Portanto, instrumentos que vinculam o Estado a adotar medidas severas contra a exploração sexual de menores deve, na verdade, estar sempre em voga. E, portanto, temos que estar combatendo, sim. Ah, mas é só uma festinha. A mamãe rebolou até o fundo e mandou a filhinha colocar uma botinha, uma sainhazinha curta, porque é daí para lá. Ah, mas eu sou mãe. Então, é mãe, o filho não é um indivíduo, não é um sujeito de direito. É um objeto dos caprichos do pai e da mãe para a adultização. Então, essa chamada adultização no ordenamento jurídico brasileiro, e, portanto, aqui eu incluo juristas, sociólogos, educadores, filósofos, ok? Todos os grandes acadêmicos do Brasil que estão atentos ao que está acontecendo com esta cultura de adultização, levam e defendem claramente que há uma imputação, de fato, tipificamente, para essas condutas. E tem mais, imputar ao menor uma suposta capacidade de consentir, não, é porque o menor permitiu, foi só uma bitoquinha. Não, eu coloquei a mãozinha na perninha, da perninha para outro lugar. Sabe? Obrigar o menor a agir como um adulto quando ainda está numa fase de desenvolvimento. Ou seja, você impõe uma conduta ao menor que é incapaz de compreender plenamente as próprias implicações dessa relação sexual, entende? E ainda a exposição da imagem. Porque, gente, imagine, se a imagem ela já é consagrada, resguardada, garantida e protegida, senhores, imagine você veiculando isso em sua rede, utilizando a imagem, esse indivíduo, ele é podre, ele é promíscuo, ele, na verdade, precificou, capitalizou a imagem dessas crianças e adolescentes e tem que pagar no máximo rigor da lei. E por mais que saia do dolo, que eu não acredito que sairá, ok? Por si só, a sua conduta, ela é repugnante. É repugnante, porque trata-se de um discurso abusivo, revitimizador, que vai ignorar a condição peculiar e desenvolvimento da criança e do próprio adolescente. Portanto, do ponto de vista jurídico e com um pouco dos meus aprendizados, na minha especialização, eu posso afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 1990, é categórico em positivar a inviolabilidade da dignidade e do respeito do menor. Artigo 5º e 17. O Código Penal Brasileiro, no seu artigo 217-A, define como, eu não posso nem usar essa expressão, eu vou tentar achar um jeito aqui, porque tanto o Facebook quanto o Instagram ou o YouTube, de alguma forma, podem derrubar muito mais o meu conteúdo do que o do Ítalo Santos. Então eu tenho que tomar cuidado. Que termo mais comum eu posso usar aqui? Quando se violenta sexualmente uma pessoa, imagine uma criança, é chamado de, vou usar, violência de vulnerável, para não usar aquela palavrinha que termina com PRO. O Código Penal, no artigo 217, vai definir isto como uma violência ou tentado, né, a conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Isso, crime de natureza formal e de ação penal pública incondicionada e de caráter hediondo. Então, o que eu quero dizer para você que é pai, você que é mãe, você que é tutor, você que é tio, você que é... Preste atenção. A integridade da imagem, a integridade sexual, da intimidade da criança não é sua propriedade, pai, mãe, tio e avô. Não, não é. E eu quero dizer, não é preciso, só para você ter uma noção, que ninguém, ou que alguém faça uma denúncia. Basta o Ministério Público tomar consciência disso, pois ele será justamente o agente próprio, ok? Da denúncia, porque, portanto, é incondicionada essa ação. Por quê? Porque trata-se, inclusive, de crimes hediondos e ainda mais, como você sabe, crime contra criança, contra incapaz. Portanto, a Lei 8.000
072 de 90 ainda nos põe numa condição de termos que estar aqui falando que há de se presumir a absoluta incapacidade de consentimento do menor de 14 anos. Significa, eu posso fazer? Pode. Você pode tocar aqui? Pode. Você pode dançar? Pode. Ainda assim, mesmo que o menor se sujeite a isso e, de alguma forma, faça, você vai responder criminalmente. É irrelevante, só para você ter a ideia, a eventual manifestação da vontade da própria vítima para o ordenamento jurídico brasileiro. Tenha sorte, meu amigo, você que está me assistindo, que eu, ao concluir o meu curso de Direito, consiga, sei lá, algum dia não chegar à magistratura, porque é evidente que eu não sei, minha área é o juspositivismo, eu vá pensar ainda e já não aceitar um parecer do Ministério Público para uma condenação, sabe, de algo desse tipo. É porque meu filho e minha filha querem mandar na minha vida, porque não sei o quê. É juridicamente irrelevante para fins de exclusão da tipicidade, portanto não tem conversa. Seja criança consentindo ou adolescente ou não, você vai responder pelo crime. Na verdade, expressão que se dá é de violência estrutural. Tá? Há ainda uma outra questão a ser analisada em relação ao caso dele, que é a eventual utilização de influência digital e o fim econômico, já que todos os seus conteúdos foram monetizados. Veja, e as crianças estão caracterizadas como aliciadas, ou seja, não como mercadoria. Se as vítimas forem menores de 14 anos, conforme é o que estão veiculando, isso ainda incide diretamente no artigo, como eu falei, 217, como abuso de vulnerável, a palavrinha substituída. Se é de entre 14 a 18 anos, pode haver um enquadramento nos crimes de corrupção de menores, do artigo 218b do Código Penal. Tem mais, não para por aí não, porque há um favorecimento da prostituição e da exploração sexual. Portanto, enquadramento do artigo 218b, artigos 240 e 241 do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, eu não sou um homem de poder aquisitivo, eu vivo a minha vida matando um leão por dia, vendendo almoço para comer a janta. Mas se tem uma riqueza que eu possuo e eu a usarei para contribuir para que na minha cidade o índice de crianças violentadas e muitas vezes o brilhantíssimo trabalho, e eu não posso deixar aqui de destacar dos conselheiros tutelares do nosso país, sobretudo da minha cidade, pessoas que algumas eu conheço pessoalmente, algumas eu tenho até laços afetivos de amizade e respeito, é importantíssimo para aqueles que olham conselheiros tutelares como, vamos dizer, agentes políticos e não agentes interventores sociais que estão ali para lutar, proteger, defender. Vocês não têm noção. Casos que não podem ser divulgados, que esses conselheiros tutelares enfrentam. Fique aqui, o meu respeito a você, conselheiro tutelar. Eu reconheço e sei o quanto é importante a sua atividade como um agente de proteção e defesa integral das crianças. Vamos combater a adultização, porque ela vem como uma maneira de naturalização e uma ponte para a exploração da dignidade das crianças. E para você que me olha com indiferença, para você que muitas vezes acha que uma crítica a um comportamento de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, na frente de uma criança, de forma hostil, violenta, atacando a dignidade das pessoas, xingando os absurdos e até mesmo imputando e caluniando não é crime, cuidado, muda, porque você está, sim, cometendo crime e submetendo uma criança a maus tratos. É isto que eu tenho aqui para dizer.